Oi, pessoal, tudo bom? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito legal. Já teve um vídeo aqui no canal sobre isso, mas essa é uma atualização que foi solicitada, pedida para o pessoal lá da escola onde eu trabalho. Ó, ah, e que é o quê? Um material muito bacana da África no arquivo. Vou até levantar aqui. Ah, deve ter. Ó, tá vendo essa caixa aqui? Essa é a caixa do material da África no arquivo. Mas sempre lembrando, para quem está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal. Tem em algum lugar aqui para você se inscrever no canal, ativar o sininho. E também pode se inscrever, né? Seguir lá no Instagram, que está aqui embaixo no Instagram. Ok? Bom, mas vamos ao que interessa. Falar sobre a África no arquivo. Bom, primeira coisa, o que é a África no arquivo? Esse foi um projeto feito pelo Arquivo Público aqui do estado do Rio Grande do Sul, tá? Que ganhou um edital, aqui está aparecendo aqui embaixo, né? Aparece todo mundo que colaborou. E o que que acontece? Esse material, eu fiz o curso, por isso eu tenho esse material, tá? Ele foi uma realização de diferentes instituições, tá? Então aqui tem a Associação dos Amigos do Arquivo Público, o Programa de Educação Patrimonial, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, o MEC Proeste, o Instituto Brasileiro de Museus, o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura e o Governo do Rio Grande do Sul. Já faz alguns anos que eu tenho esse material e eu utilizo e eu vou apresentar esse material e vou falar sobre as propostas que eu já fiz. É claro, essa caixa é um pouco grande para quem anda de ônibus, né? Então, normalmente eu não carrego a caixa, eu deixo ela em casa e coloco todos os materiais sobre essa temática, né? Aqui dentro. Mas eu tirei eles daqui exatamente para ficar mais fácil de fazer o vídeo, tá? Já tem um vídeo que eu faço um unboxing, né? Que é a abertura e apresentação desse material. Lembrando, todo esse material está disponível online gratuitamente, tá? E para quem é aqui de Porto Alegre ou regiões próximas, também teve a oportunidade de receber este material, assim como eu tenho, tá? Foi enviado para escolas para que elas tivessem esse material também e pudessem utilizar. Além disso, tá? O pessoal da Perks, tá? Lá do Arquivo Público, eles também têm visitas guiadas, tá? Para falar sobre essa temática, porque eles têm esse programa, tá, específico. Bom, vou deixar a caixinha aqui. Vamos começar a abrir aqui sobre o que é. A primeira coisa importantíssima que a gente tem, tá, é isso aqui. O que é isso aqui? Deixa eu mostrar mais perto. Fazer assim, né? Tem que botar a mão atrás, porque daí aparece, ó. Isso aqui são os documentos que tem lá no Arquivo Público. Então foi um trabalho de historiadores, tá? Que trabalham lá no Arquivo Público. Eles pegaram alguns documentos, tá? Você pode estar vendo aqui que a letra, ó, a letra naquela época se fazia tudo à mão, não era digitado. Então, eles fizeram todo um trabalho de selecionar documentos e aqui na parte de trás, ó, tem a transcrição, né? Do que está dizendo nesse documento aqui, certo? Então isso é uma coisa muito legal. Eu gosto de trabalhar isso aqui com as crianças, tá? Esse material foi todo mais pensado para as disciplinas específicas de história, inicialmente. Porém, como todo bom pedagogo, né? A gente acaba vendo outras possibilidades. Então, eu gosto de trabalhar sobre essa questão de leitura, para entender que as coisas mudam e nem tudo foi digitado. Então, olha só a importância que tem a gente saber ler e escrever, né? A mão também. Então, aqui tem, né, a descrição. Todos os documentos têm essa descrição. E o legal é que aqui já veio plastificado, então dura bastante, tá? Então, também indico para você, se você tiver uma plastificadora, plastificar o documento, tá? São documentos bem interessantes, por exemplo, e que você pode trabalhar várias temáticas, dependendo da sua área, fazer um trabalho interdisciplinar. Aqui, por exemplo, tem um inventário, ó, um inventário, tá vendo? E aí aqui atrás tem, ó, os valores, tá? Então, ó, transporte, determinadas nas respectivas escrituras, bens semoventes e móveis, né? Então aqui, como está descrito no documento, diz assim, ó, escravos, albino, 40 anos, preto, carneador, avaliamos por 2 contos de réis.
E aí aqui tem, né, faz tudo isso. Então, isso é muito bacana para mostrar para as crianças como as coisas mudaram, né? E como era uma coisa que não deveria existir, mas que existiu, tá? Infelizmente existiu. E aí tem esses documentos que apontam tudo isso, tá? Então é interessante mostrar para elas entenderem, né, a história, que a história é viva e que ela se transforma. Bom, aí a gente tem aqui, tem mais coisa, gente, calma, tem muita coisa nessa caixa. Eu vou começar com esse aqui, ó. Fizeram, tá, um jogo de trilha sobre a África no arquivo, tá? Então aqui tem um jogo de trilha. Vou deixar o link na descrição aqui ou no comentário fixado, ainda não sei, mostrando, tá? Aqui, ó, começa da partida, tá? Dá pra ver? Dá pra ver? Partida. E vai até o final, que é ali, ó, onde tá dizendo, ó, dá pra ver? Dá pra ver? Liberdade, tá? Então, aí tem, assim como um próprio jogo de trilhas, tem, por exemplo, ó, Eu sou Faustino. Eu sou Faustino. Qual era a minha idade quando conquistei minha carta de liberdade? Então aqui é tudo baseado nos documentos. Então a ideia é que professor ou professora, né, a pessoa que pretende trabalhar com esse material, porque pode não ser trabalhado especificamente no ambiente de escolarização formal, trabalhe os documentos e depois que trabalhar os documentos, jogue a trilha porque tem essa relação com os documentos, tá? Ele foi feito assim em lona, bem legal. Tem o documento na internet, ali no site, vou deixar o site do Arquivo Público do Rio Grande do Sul, que você pode ir lá, entrar, baixar o documento, se quiser imprimir, tá? É bom imprimir grande, tá? Aqui na caixa eles mandaram 2, porque já sabiam que uma turma de 30 alunos, um só ia ficar pouco. Então tem 2, né, que foi mandado aqui na caixa. E tem também, né, aqui para ser jogado, foi mandado também os pinos. Você pode usar tampinha de garrafa, prefiro inclusive, porque eu acho isso aqui muito pequenininho. Como meus alunos são menores, eu não utilizo esses aqui, né? Bom, eles também têm um CD, tá? Da África no Arquivo, tá bom? Que este DVD contém o vídeo informativo e materiais de apoio ao professor, tá? Tem aqui, mas esses materiais estão todos na internet disponíveis, tá? Bom, vamos ver o que mais que nós temos aqui. Ó, nós temos aqui também sobre o jogo África no Arquivo, tá? Tem aqui sobre o jogo, as regras do jogo, como é que deve ser feito. Diz também o que contém cada caixa. E aqui tem as respostas do jogo de tabuleiro. Então, cada item ali no jogo de tabuleiro tem uma pergunta, aqui tem as respostas de todos eles. Então, esse aqui só tem um, tá? Ó, a gente ainda vai ter... Deixa eu tirar aqui, ó. Ó, tem 2, na verdade. Tava aqui embaixo. A gente ainda vai ter, ó, esse material de sugestões, um material de apoio ao professor e sugestões de atividades, tá? Então, aqui, né, também plastificado, bem bonito, tá? Vai ter esse material de apoio. E vai ter aqui, ó, mais, ó, Carta de Liberdade de Rita, tá? Vai ter aqui um glossário, tá? De algumas palavras que vão aparecer aqui, né? Por quê? Porque isso aqui foi escrito há muito tempo atrás. São de documentos que estão no acervo do Arquivo Público do Rio Grande do Sul, tá bom? Então, por exemplo, aqui nós vamos ter, ó, o primeiro, açoite. Castigo aplicado com instrumento feito com tiras de couro, chicote, azorrague, tá? Aldeia, o mesmo que aldeia, pequena povoação de categoria inferior à de vila. Então, aqui vai ter algumas palavras que vão aparecer ali que pode surgir dúvidas. Então, para trabalhar língua portuguesa, né, as diferenças que vão acontecendo durante o tempo, é bem bacana. Então, você perceba, não se trabalha somente a questão da história, mas a gente pode trabalhar muitas outras coisas, certo? Aqui vai ter mais documentos, tá?
Eu gosto de apresentar esses documentos porque às vezes a gente consegue, as crianças, né, fazem esse paralelo, ó, com o, com os documentos que eles também têm, né? Então, e o que eu gosto de fazer também? Essa é uma atividade que se faz lá na Apex, quando se vai até o arquivo público, se procura esses documentos, né? Então eles escondem mais ou menos esses documentos lá dentro, e aí você encontra, né? Eles numa caixa diferenciada, assim. E aí você precisa, a partir desses documentos, que é uma coisa bem interessante, pensar como eram essas pessoas, a partir das descrições que constam nesses documentos, certo? Então isso é bem interessante, porque a gente também consegue demonstrar a questão do patrimônio. E isso eu acho muito bacana, porque a gente tem uma ideia que patrimônio, né, é uma coisa muito material, né? Então é uma casa, uma estátua, né? Mas o documento também vai trazer dados muito relevantes, certo? Então, o que dá para fazer? Esse eu já fiz uma vez na escola com o quinto ano, tá? Mas é claro, gente, varia muito, tá? De escola para escola, de turma para turma, tá? De também perfil de cada um que vai trabalhar, tá bom? Então, assim, vai fazer o quê, né? Como fazer? Você pega os documentos e você faz uma seleção de qual documento você vai trabalhar, tá? Então, vamos supor, eu quero pegar esse documento aqui, ó. Então, vai aparecendo, aqui eles até tem algumas coisas que eles deixam grafadas, ó. Eu, Antônio Gaia, preto forro de nação Nago, na costa da mina, achando-me doente, temendo a morte, resolvi fazer o meu testamento. E o determino pela maneira seguinte, tá? Aí vai constando aqui, né? O que ele vai colocando. E aí você pode incentivar, né, a pensar como era esta pessoa, né? O que quer dizer isso? Tudo isso que está sendo aparecendo aqui. Quais as ideias que as pessoas, né, que a turma tem sobre testamento? Por que essa pessoa estava fazendo isso? Como essa pessoa poderia ser? Né? Então, isso é bem interessante de trabalhar e eles têm sempre muitas ideias, tá? E aí depois, uma coisa legal de fazer, né? Você pode ou trazer uma silhueta, né, de um corpo para que eles façam o desenho ali de como essa pessoa é. Eles podem fazer em grupo, é muito bacana de fazer em grupo. Ou um se deita num papel pardo, aí você faz o contorno e aí a partir dali eles montam como seria essa pessoa. Isso também é muito legal de fazer. A gente também tem a experiência, como tem essas questões de números, né? Dá para trabalhar a questão matemática, tá? Sobre a conversão de moeda, né? Quanto é este valor hoje, né? Por exemplo, aqui tem os valores, né? Por exemplo, uma caixa de ouro para rapé por 100 mil réis. Quanto vale 100 mil réis hoje? Né? Então aqui também é de um testamento. Então varia muito, tem muitas possibilidades do que fazer, tá? Sempre lembrando que a gente vai estar trabalhando com documentos históricos. Então você também pode reforçar a importância do documento, a importância de ter o registro, né? Então, por exemplo, é importante ter uma carteira de identidade, uma certidão de nascimento, né? Trabalhar com eles se eles têm esses documentos, né? Se eles sabem aonde está, se eles sabem por que é feito, né? Então, isso são possibilidades de trabalho que podem ser feitas, tá? Se for o caso, depois, se vocês acharem interessante, dá pra gente botar aqui nos comentários. Dá pra fazer alguns vídeos específicos de outros planejamentos para outros anos que não sejam os anos finais, né? Possibilidades de trabalho, tá? Mas é claro, pessoal, sempre reforçando, tá?
É importante ler o material e fazer a seleção de quais documentos você quer utilizar na sala de aula. Não precisa utilizar com a trilha, dá para utilizar isoladamente os documentos, tá? E você pode também fazer essa seleção de vendo outras temáticas do que trabalhar. Se você pensou em alguma outra temática do que trabalhar, deixa aqui nos comentários para eu saber, né? E também nós temos a nossa palavra secreta, que a gente está sempre colocando a nossa palavra secreta, que é arquivo. Então deixa um comentário com a palavra arquivo, que eu deixarei um coração nesse comentário. E também conte pra gente de onde você é, de onde você está assistindo o vídeo, se você tem interesse nesse material, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se eu esquecer, deixa nos comentários que eu esqueci, porque às vezes eu me passo e só carrego o vídeo e esqueço, tá? E a gente se vê no nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau, pessoal!